Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Declaro abertos os trabalhos da 7ª sessão extraordinária do ano de 2025. Boa noite, senhores vereadores, ouvintes da UFM e internautas. Ordem do dia. Projeto de Lei Complementar número 04/2025, que dispõe sobre autorização para a contabilização de tempo de suspensão pela Lei Complementar número 173/2020 e da outras providências. Solicito a secretária realize a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Análise do projeto de lei complementar número 04/25, de autoria do prefeito municipal. Relatório. O projeto de lei complementar número 04 de 2025, de autoria do prefeito municipal, dispõe sobre a autorização ao município de Soledade de Minas para realizar a contabilização do tempo de suspensão imposto pela Lei Complementar Federal número 173 de 2020, que compreende o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Caso o projeto de lei seja aprovado, o intervalo supracitado será considerado para a concessão de benefícios e adicionais que tenham como fundamento o mero transcurso do tempo, a exemplo, triênio, quinquênio, licença-prêmio, dentre outros que se enquadrem no conceito. Vale destacar ainda a justificativa do projeto de lei complementar número 04 de 2025, apresentada pelo prefeito municipal, cuja substância é o entendimento exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, na consulta número 1.114.737, oportunidade em que a Corte de Contas entendeu possível a contabilização do período já mencionado. Fundamentação. Inicialmente, entende transcrever as conclusões número 02 do Tribunal de Contas de Minas Gerais no bojo da consulta número 1.114.737. Consulta preliminar, admissão parcial, mérito, desenvolvimento na carreira, Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020. Inexistência de vedação expressa, norma de eficácia temporária, preservado o fundo de direito, direitos fundamentais do servidor público, suspensão apenas de natureza orçamentária financeira, data base inalterada, cômputo do prazo suspenso após o fim da vigência da referida lei para a concessão dos benefícios após o término da restrição. 2. Ultrapassada a data de 31 de dezembro de 2021, o período compreendido entre 28 de maio de 2020 e 31 de dezembro de 2021 pode ser computado para fins do reconhecimento de todos os direitos dos servidores públicos, dentre eles a concessão de anuênios, triênios, quinquênios, licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes. 3. Considerado que o fundo de direito foi preservado pela Lei Complementar número 173 de 2020, uma vez que o Supremo Tribunal Federal declarou que seu artigo 8º instituiu apenas restrições de ordem orçamentária no que diz respeito ao aumento de gastos públicos com pessoal, tratando-se, portanto, de norma de eficácia temporária, devem ser concedidos aos servidores todos os seus direitos funcionais, desde que tais direitos estejam expressamente previstos em legislação previamente existente à entrada em vigor da referida lei complementar.
Como se observa da ementa do julgamento proferido pela Corte de Contas Estadual, haveria a possibilidade de se contabilizar o período compreendido entre 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, para fins de concessão de triênio, quinquênio e demais vantagens, benefícios que tenham como fato gerador o mero transcurso do tempo. Assim, bastaria que esses direitos já existissem em legislação anterior, a exemplo de estarem presentes anteriormente no Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Soledade de Minas. O entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, acima mencionado, foi idêntico àquele propagado na consulta número 006449.989.23-5 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Na oportunidade, a Corte fixou as seguintes teses referentes às perguntas realizadas pelo consulente. 1. Considerando que a Lei Complementar Federal, número 173 de 2020, é uma norma de direito financeiro excepcional e de vigência temporária segundo o Supremo Tribunal Federal, editada com finalidade específica de disciplinar a situação especial decorrente da pandemia da Covid-19, é possível a contagem do tempo do serviço prestado no período de 27 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, após o decurso desse lapso temporal. Para todos os efeitos administrativos, com fundamento no regime jurídico do servidor público estadual ou municipal? Resposta: sim, é possível. A contagem do tempo de serviço prestado durante o período excepcional, a partir de 28 de maio de 2020, data da publicação da lei, é medida que deflui da norma, dada a sua natureza jurídica de direito financeiro, conforme decidido pelo excelso Supremo Tribunal Federal. 2. Passado o período vedado na norma, a contagem do tempo de serviço prestado durante o período extraordinário da pandemia pode gerar consequência financeira nos limites das regras previstas nos estatutos dos servidores? Resposta: sim. Porém, assumida a Lei Complementar número 173 de 2020 como norma geral de direito financeiro, bem assim tendo em conta os limites preceituados na Lei de Responsabilidade Fiscal, assegura-se a referida contagem com efeitos integrais, administrativos, estatutários e financeiros patrimoniais, somente a partir do termo final do período excepcional e 1º de janeiro de 2022, vedado qualquer efeito financeiro que incida sobre o período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021. Ocorre que, após a publicação da consulta, o Procurador-Geral do Estado de São Paulo ajuizou reclamação constitucional, artigo 102, inciso 1º, a linha L da Constituição Federal, sobre o número 61.246, medida cautelar na reclamação em 2023. Na decisão liminar preferida pelo ministro Alexandre de Moraes, no bojo da reclamação acima mencionada, reconheceu-se a urgência da questão para o deferimento da medida, diante do descumprimento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo dos entendimentos feitos em acórdãos anteriormente proferidos pelo Supremo Tribunal Federal, transcrevendo abaixo alguma das conclusões do ministro. Assim, em juízo de cognição sumária, em princípio, verifica-se que o acórdão reclamado teria violado o entendimento firmado por esta Corte, no sentido da constitucionalidade do artigo 8º, inciso 9º da Lei Complementar 173 de 2020, a qual está fundado da necessidade de observância
pelos entes federados das medidas de contenção de gastos com funcionalismo, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo assim o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. Frise-se que ainda são de observância necessária e obrigatória. Com efeito, admitir a proposição incerta no ato reclamado, permitindo ao servidor a averbação do mesmo tempo para fins estatutários, inclusive de adicionais e outras vantagens ligadas ao tempo de serviço público, assegurando que referida contagem tem efeitos integrais a partir do termo do final do período excepcional, qual seja 1º de janeiro de 2022, para além de ir de encontro à literalidade da norma e do que decidido por essa Corte nos precedentes paradigmas, daria aso a que se fossem pleiteados o direito à fruição de tais benefícios no dia imediato ao término do prazo suspensivo. O modo de decidir também já fora adotado noutras oportunidades pelo Supremo Tribunal Federal. A exemplo da seguinte decisão proferida na reclamação número 48.464. 7. Ao determinar a contagem do tempo como de período aquisitivo, mas suspender o pagamento das vantagens e da fruição, a autoridade reclamada descumpriu as decisões desse Supremo Tribunal nas ações diretas de inconstitucionalidade, números 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525, nas quais reconhecida a constitucionalidade do artigo 8º da Lei Complementar número 173/2020. A contagem do tempo é proibida para os fins que a Lei Complementar determina. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela turma da Fazenda do Colégio Recursal de Araçatuba, São Paulo, no processo número 100.133-59.2020.8.26.0651 e determinar outra seja proferida como de direito, como observância das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal nas ações diretas de inconstitucionalidades, número 6.442, 6.447, 6.450 e 6.525. Conclusão. Ante o exposto, a presente comissão conclui pela inviabilidade do projeto de lei complementar número 04 de 2025, de iniciativa do prefeito municipal, em razão da possível inconstitucionalidade de seus dispositivos, ao contrariar a Lei Complementar Federal número 173 de 2020, bem como as seguintes decisões preferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade: ADI 6.442, ADI 6.447, ADI 6.450 e ADI 6.525. Soledade de Minas, 7 de julho de 2025. Marcela Munhoz Ferreira de Souza, presidente e relatora. Jorge Luiz Nogueira, vice-presidente. Carlos Roberto Marques, secretário. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Senhor presidente, boa noite a todos. Devido
a seriedade e a responsabilidade de votar esse projeto, senhor presidente, devido à possível inconstitucionalidade, conforme entendimento do STF, e em sede dos termos do artigo 165, parágrafo 2º, inciso 6º do Regimento Interno, senhor presidente. Solicito adiamento dessa discussão e votação desse projeto de lei complementar até que haja decisão do STF sobre essa questão. E assim que estiver tudo legalizado, e com certeza será discutido, será votado e aprovado. Vereador, requerimento aceito. Então, vou colocar em votação o requerimento do vereador Carlos Roberto Marques. Aqueles que aprovarem o requerimento permaneçam onde estão. O requerimento foi aprovado por 7-1. Bom, esclarecer a todos, foi bem esclarecido o requerimento do Carlos Roberto Marques. Nós aqui da Câmara, nós vereadores, sempre gostamos de andar alinhado dentro da lei e sempre votando sem prejuízo nenhum para o município e nem para os munícipes. Então, tem uma decisão, uma liminar do STF. Então, por isso nós estamos respeitando essa decisão da liminar do STF. Esse projeto está paralisado aqui na casa. Agora, nós estamos de recesso parlamentar. Recesso parlamentar para reuniões ordinárias. Se sair uma decisão final do STF semana que vem, ou na outra semana, se for no recesso parlamentar, de acordo com o artigo 36 do Regimento Interno, dá prerrogativa ao presidente marcar quantas extraordinárias ele quiser. E assim será, porque eu sou o presidente dessa casa. Não tenho mais nada a tratar. Feliz a nação, constituidor do Senhor. Declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.